Voltamos com Cultura Livre. A gente está conversando aqui sobre a revista The Avant-Garde, falando um pouquinho de como ela surgiu, qual o impacto disso também para a moda aqui em Cuiabá, Mato Grosso e mundo afora, já que essa revista também tem editoriais fora daqui, como na Argentina, que é em Buenos Aires, né? Londres e também em Paris. E para falar um pouquinho mais, a gente continua aqui conversando com o Pedro Fraga e agora também a gente conversa com o André. André, seja bem-vindo ao Cultura Livre, que bom ter você aqui. É André Paulino, né? Isso. André, a gente, para começar a voltar para a nossa conversa, a gente conheceu um pouquinho do Pedro, da Vitória, que esteve aqui com a gente. Queria conhecer também um pouquinho de você, falar um pouquinho sobre como que você se conecta, né, com a revista, como que é o seu trabalho também dentro da revista. Legal. Na minha infância, eu já era mais no mundo da lua. Eu era muito imaginativo, ficava sempre mais na minha, inventava minhas brincadeiras. E quando eu fui amadurecendo, se traduziu em livros. Eu comecei a ler, lia muito. E isso foi desenvolvendo um interesse muito grande pelo jornalismo. Então, eu cresci escrevendo, eu escrevia de tudo, né? Tudo que eu gostava, eu colocava no papel. E tanto que eu faço jornalismo na UFMT. E o Pedro chegou até mim, a gente já era amigos há um tempo. Ele chegou em mim e falou: André, eu quero abrir uma revista de moda em Cuiabá. Você é a primeira pessoa que eu tô falando. Você falou doido, né? Falei doido, eu topo. E é muito interessante porque eu estou mais nesse lado das redes sociais, né? Do cronograma de publicação, da produção de textos, né? Aprovação desses conteúdos, peças gráficas. E eu acho que conversa super comigo. Eu sempre tive muito interesse por essa parte mais da comunicação do que da moda. Mas graças à comunicação eu descobri que eu sou fissurado por moda. Eu acho que a gente né? A gente pensa que não, mas assim, desde criança eu ficava ligada no que estava na moda, aquele look, o passarela, aquilo sempre chama atenção, é um glamour, então aquela coisa, ela vem de um lugar que parece tão distante, né? Mas que ao mesmo tempo tá perto da gente, porque igual o Pedro falou, né, que a moda, ela dita, né, quem a gente ela dita o que vai ser tendência, o que não vai ser, o comportamento, né, das pessoas. Isso é muito interessante. E agora, voltando, né, a falar do lançamento da The Avant-Garde em Argentina, eu queria ver com vocês qual é a proposta editorial dessa edição na Argentina e como ela se conecta com a sede que fica aqui no Brasil? Então, para lá, a proposta principal é muito parecido com o que a gente fazia aqui em Cuiabá. Só que enquanto no Brasil, por exemplo, o nosso propósito era mostrar o Centro-Oeste para o Brasil, agora na Argentina é de mostrar para a América Latina o que a Argentina está fazendo. E, consecutivamente, no futuro, a gente também vai abrindo outros braços em outros lugares e é mostrar cada vez mais essa pluralidade. Então, é mostrar para as pessoas que, sim, existe moda autoral na Argentina, existem muitos, e assim, digo mesmo como alguém que era até um pouco ignorante sobre a galera de lá antes de fazer a pesquisa de mercado, como é surpreendente o quanto lá existem pessoas potentes, existem muitos designers, muitas marcas incríveis, ótimos jornalistas de moda, então é um cenário assim incrível. E para a gente isso é muito vantajoso porque, querendo ou não, numa visão mais corporativa, é uma chance da gente levar o que a gente tem daqui para lá e o que tem de lá para cá. Então existe uma troca cultural muito grande, é uma forma da gente realmente ter braços em todos os lugares para criar uma rede cada vez mais conectada de criativos, de jornalistas, de fotógrafos, stylists, maquiadores e tudo mais. Muito legal. E vocês já perceberam esse impacto mesmo, assim, porque vocês começaram, né, com 4 colaboradores na revista e hoje já são 40 pessoas, né, fazendo esse sonho do Pedro aí de quase 2 anos atrás acontecer. Então, como que é ver isso tudo assim tão rápido, né? Tem menos de 2 anos isso.
Então, é louco, assim, porque a nossa equipe, ela já mudou tantas vezes, assim como você disse, por exemplo, no início éramos 4, mais a galera que é, por exemplo, fotógrafo e tudo mais, que não é fixo, é mais colaborador, mas no total 6. Depois a gente foi para 40 pessoas, depois esse número já diminuiu. Hoje a gente está abrindo novas vagas, porque o que a gente busca é cada vez mais afunilar, é manter conosco talvez menos pessoas, mas pessoas que estejam engajadas em um mesmo propósito e que sejam apaixonadas e vivam com visceralidade isso, sabe? Que exista realmente uma vontade de fazer acontecer. Muito bom. E outro dado importante também é que já somaram mais de 400 mil impressões orgânicas, né? Então, como que isso foi construído? Quer falar, André? Aí vem de uma estratégia de conteúdo que a gente faz de acordo com o engajamento que a gente tem do público, né? Mas vem muito da personalidade de quem está por trás. Então, muitas vezes a gente vê o que está em alta, ou então assuntos que podem gerar grande engajamento, que estão sendo pouco falados na grande mídia, tanto de moda quanto local, e trazer isso para um protagonismo maior, né? Muito que falam desse protagonismo da Gen Z agora, que por mais que não esteja em posições de liderança, tem uma opinião muito forte e relevante hoje em dia. E eu acho que isso contribui 100% com nossos resultados, pensando que o nosso público principal está ali entre 18 e 25 anos. E André, falando em público, né, como que vocês recebem um retorno, né, da cena criativa, né, a partir dessas 400 mil impressões? Então, como que vem o retorno disso para vocês? Geralmente a gente faz uma parceria, um collab, também muitas relações de networking, né? E, claro, é mútuo. Você viver de cultura, você viver da arte tem que ser prazeroso. Então, o networking é muito importante. Já vieram também convites, né, para outros eventos maiores e então, assim, essas impressões também trazem uma grande visibilidade, né? Sim. E outra coisa, né, sobre essa identidade, essa estética que vocês falam, que é por que é importante ressignificar o que é luxo e o que é estilo? Eu acho que, assim, essa é a grande pergunta do milênio para quem trabalha com moda. Porque, querendo ou não, as pessoas, no geral, numa concepção da maior parte das pessoas, entendem o luxo necessariamente somente como aquilo que é caro, aquilo onde está atribuído o valor capital. E para quem é mais especializado na área da moda, a gente vai começar a entender que o luxo ele não necessariamente está ligado ao valor financeiro que algo tem, mas na exclusividade. Principalmente quando a gente está falando de produto, indústria, e muito quem fala disso também e daqui é o Iron Martin da Missy, é sobre o valor que a gente agrega sobre aquilo. É no fazer à mão, é no existir um cuidado de design, de pesquisa, de pensar um bom produto, e é o que a gente aplica na gente também. Eu considero o que a gente faz como luxo, porque para que a gente, por exemplo, publique uma revista, um conteúdo, existe também um trabalho muito minucioso de saber sobre o que a gente está falando, de fazer uma boa verificação de fatos, se é uma linguagem que conversa com o nosso público, porque a gente também precisa entender que a maior parte da galera, principalmente daqui de Cuiabá, que consome a gente, não é uma galera que necessariamente tem um background super avançado em moda. Então precisa ser uma linguagem acessível, mas que também não explique, porque a gente também não pode duvidar da capacidade do nosso leitor de fazer a sua própria pesquisa, de buscar e se engajar em descobrir. Então eu acho que está muito nisso, assim, a forma como a gente ressignifica o luxo e a exclusividade. Nesse olhar, assim, de pensar no fazer com cuidado, com capricho, em pensar no público final. Que caminho esse conteúdo tem que vai até essa pessoa. Exatamente. Uma coisa também assim, que eu vi essa semana nas redes sociais, um gari que pegava as roupas do lixo e inspirou um grande estilista, né? Ele fazia as combinações dele, essas combinações dele inspirou um grande estilista. Então, não quer dizer porque uma roupa não tem marca, que ela não tem um luxo, né? Que ela não tem um requinte. Então, talvez saber combinar, saber
como colocar uma peça ou outra, você começa a criar esse tal luxo, esse requinte, né? E tem pessoas que eu já ouvi falar assim, nossa, aquela pessoa ali tá com óculos que nem tem marca, mas parece algo super luxuoso, né? Então é como ela também, a presença dela com aquilo, né? Então isso também diz muito sobre o luxo, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente entender também. E que pautas a revista traz também sobre luxo, sobre moda? O que ela tem pautado? Bom, cada editoria específica tem um olhar diferente. Por exemplo, se a gente está falando de moda, a forma como a gente se diferencia de outros veículos é justamente sempre pensar moda de uma forma muito crítica, é de ser ácido. Porque existe um problema hoje muito grande na comunicação de moda no geral, isso a nível global e também muito no Brasil, de que hoje em dia não existem mais críticos de moda, não existe quem esteja disposto a realmente dar a sua opinião, porque ficou tudo muito condicionado a questões comerciais. E é um posicionamento nosso que eu reforço muito com a minha equipe, que é de sempre se manter crítico. Se algo não é bom, se algo não é politicamente correto, eu vou apontar. Independente, sabe? Já não temos rabo preso mesmo, já somos os cuiabanos, os caipiras, os latino-americanos, então não temos nada a perder. E, por exemplo, quando a gente está falando de beleza, a gente sempre também tem um olhar muito para a diversidade e entender beleza também para além de unha, cabelo, maquiagem, porque isso também é beleza, mas não é só isso. É sobre autocuidado, é sobre saúde, é sobre sexualidade, é sobre cuidado íntimo. E é um mercado que está muito ligado com a mulher. A indústria brasileira de beleza é a segunda maior do mundo, sabe? A mulher brasileira consome muita beleza. Então, é também olhar com essa sensibilidade para a mulher de informar, por exemplo, do cuidado íntimo, do cuidado que ela precisa ter com a pele, o que ela pode fazer de forma saudável para se prevenir, por exemplo, às vezes ao efeito da idade, mas sempre de uma forma muito responsável, sabe? E não, por exemplo, fazer como muitas influencers e pessoas fazem, de vender a gominha do cabelo e tudo mais. Nosso trabalho é justamente desmistificar isso. Eu acho que essa é muito da nossa linha editorial, é sempre ser muito verdadeiro e ter para o público muito claro o nosso propósito sobre o que a gente está comunicando e de não também se render ao que o mercado quer que a gente faça para tentar uma oportunidade, um olhar de alguém. Não é. Eu acho que não é por esse caminho que a gente vai. Muito bom. E Pedro, como que a revista ela se posiciona frente aos temas como representatividade, identidade latino-americana e também descolonização estética? Eu acho que isso vai muito, e o André também vai depois poder falar muito bem disso nas redes sociais, mas é que a gente sempre tem um olhar muito político no quesito de sempre olhar para o que está sendo feito aqui. Nos nossos conteúdos, e muito também do que passou nos VTs, as pessoas podem ver como existe uma valorização do que é feito aqui, sabe, em Mato Grosso, o que está rolando aqui, o que está rolando no Brasil, quem são as pessoas que estão mudando, criando e fazendo história no Brasil, né? E aí, sobre, por exemplo, representatividade, eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho é que a nossa equipe aqui no Brasil, por exemplo, é 70% mulheres e pessoas diversas, de diversas sexualidades, de diversas raças. Na Argentina, por exemplo, é uma equipe completamente feminina. Então, o viés da diversidade, ele é muito potente para a gente. E não só também por uma agenda social, mas também porque é importante para uma empresa ter pessoas que pensam diferente, vêm de lugares diferentes, de territórios diferentes e de contextos sociais diferentes, porque o pensamento plural cria produtos mais eficientes e mais inteligentes. Eu acho que o André também pode falar muito como a gente tem essa visão, né, amigo? Sim, eu concordo com o que o Pedro falou e ter essas pessoas, trazer essas vozes de diferentes lugares contribui muito para um pensamento bem construído, bem elaborado, complexo, né? A gente não fica preso a algo muito fechado. Estamos sempre abertos a mudar e trazer realmente posicionamentos diferentes, distintos, porque isso é avant-garde, né? Sejamos honestos. E Pedro não, André, como que você visualiza o futuro da comunicação da moda latino-americana? Eu vejo que está em crescimento,
né? Eu sou muito feliz de poder fazer parte desse crescimento. E, bom, a São Paulo Fashion Week agora é a 5ª maior semana de moda do mundo. Não está no circuito oficial das semanas de moda, mas é a 5ª maior do mundo e está numa das melhores fases dela agora. Tá num crescimento artístico, cultural muito legal, sabe? Tá cada vez mais plural, com criadores cada vez mais únicos. A gente tem, para além das semanas de moda, a gente tem o Iron Martin, que o Pedro já falou, que ele é de Sinop, né? E ele traz essa identidade Cerrado, mas para moda nacional e internacional. Tanto que o segundo mercado do Iron Martin, da marca dele, a Missy, é a China. Então, pensando de maneira globalizada, a Latinoamérica ela tem um potencial muito grande para exportar, mas também para se inspirar nela mesma. Eu acho que aqui a gente tem muito mais cultura do que é divulgado, muito mais inspiração do que é divulgado. É verdade, a gente precisa de mais espaços, né, inclusive, para divulgação. E a revista, ela é esse espaço, né, ela está acontecendo. Meninos, assim, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Cultura Livre, ter o privilégio de ser a primeira aí a estar divulgando esse trabalho incrível de vocês e espero recebê-los aqui em breve para a gente contar aí os novos avanços, o que tem de novidades na moda e a gente trazer muita coisa diferente aí, quem sabe um bloco aí de moda e estilo diferente, porque eu adorei, adorei o que vocês estão fazendo, um trabalho assim muito bem feito, com requinte, com luxo, com tudo que um latino-americano merece, que o mundo merece. Então é por isso que vocês aí já estão tanto dentro do cenário nacional quanto internacional, né? Parabéns por esse trabalho. E para vocês aí de casa, se quiserem acompanhar, é só seguir o Instagram, também ir lá, acessar a revista, ler, participar. É feita para vocês aí de casa mesmo, então aproveite, é gratuita, então é só chegar e acessar. Tem muita coisa, o Instagram tá rolando aí na tela. Já segue, ativa o sininho para assim que tiver novidades vocês receberem. Sempre tem vídeo falando de moda, vídeos, muita coisa diferente aí acontece nesse Instagram. Então, gente, aproveita, já segue e fique por dentro da moda e da moda que está acontecendo aqui no Centro-Oeste também. É isso, muito obrigada, gratidão e até breve. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, com certeza. Tchau, tchau, gente. Fica com a gente aqui que tem mais Cultura Livre no próximo bloco.